Oi, eu sou a Thali e nesse vídeo eu vim falar com você sobre alguém muito importante, não somente na filosofia, mas também como na religião, inclusive na religião como nós conhecemos hoje, inclusive na religião católica, que é a religião predominante no Brasil. Então, eu vou falar sobre o Hermes Trismegisto. Bom, o Hermes Trismegisto, então, ele teria vivido entre o século II antes de Cristo e o século III depois de Cristo. Então, ele tem origem no Egito e após a sua morte ele teria sido deificado, virando então o deus Tot, que é o deus da sabedoria, o escriba dos deuses na tradição egípcia. Na Grécia, logo depois, ele virou o deus Hermes. Então, o deus Hermes, ele é o deus da comunicação, da sabedoria e dos viajantes. E logo depois ele também se torna Mercúrio em Roma. Mercúrio é quem rege o signo de Gêmeos, que é por acaso o meu signo, né? Que também representa ali a comunicação, que, diga-se de passagem, é uma característica principal dos geminianos, né? Então, Hermes vem do deus grego, Hermes, é aquele que tem as asinhas no capacete. A mitologia grega é muito linda, muito rica, né? Então, todos os mitos têm aí um significado que é muito interessante, inclusive, pesquisar, certo? E Trismegisto vem de três vezes grande, três vezes iniciado, porque naquela época um mestre, né, deveria ser iniciado, e os mestres eram iniciados uma vez somente, né? Hermes Trismegisto foi tão grande que ele foi três vezes iniciado. Mas também Trismegisto pode ser interpretado, muitas vezes é interpretado como uma referência à sua grandeza em três áreas, né? Sabedoria, o poder e a eloquência, que é esse poder de comunicação, que é justamente o que ele representa em todas as culturas onde ele é representado. Ou também, muitas vezes é interpretado como sendo a referência às três tradições de conhecimento que ele representa, que seriam a religião, a tradição grega, egípcia e semítica. Então, Hermes Trismegisto teria deixado para a gente aí várias obras, entre elas algumas mais conhecidas como a Tábua de Esmeralda, o Corpus Hermeticum, o Asclepius. Inclusive, a Tábua de Esmeralda foi a Tábua de Esmeralda e o Corpus Hermeticum serviram de base para o livro O Caibalion, que eu inclusive indico muito, aconselho muito esse livro para vocês, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a alquimia, sobre as leis universais. Esse livro é um resumo de todos os conhecimentos do Hermes. Ele está condensado, é um livro muito, muito interessante, difícil de entender, mas é aquele livro que a gente volta nele várias e várias vezes e vai pegando devagarinho algum conceito e outro, certo? Então, e todas essas outras obras, elas também são facilmente encontradas na internet. Então, todas as obras de Hermes Trismegisto abordam temas como a filosofia, a espiritualidade, a cosmologia, a conexão entre o homem e o divino, conexão entre o mundo material e espiritual, a natureza da alma, e vários outros assuntos muito interessantes que diz respeito ao porquê de tudo isso, né? O porquê de nós estarmos aqui. E ali, quem procura consegue achar muitas respostas que até então nós não temos diretamente, né? A Tábua de Esmeralda seria, então, foi a base da alquimia, a alquimia medieval, né? Aquela onde os alquimistas supostamente, em um período muito obscuro, que era a Idade Média, eles diziam estar tentando transformar chumbo em ouro, certo? E através da Tábua de Esmeralda é que eles buscavam ali os conhecimentos, eles aplicavam
tudo aquilo que estava na tábua de esmeralda, eh, que na verdade é esse conceito de transformar chumbo em ouro, não era sobre os metais, era simplesmente uma fachada, né, pois aquele era um período muito obscuro, religioso, um obscurantismo religioso muito pesado, então eles não poderiam, usar esses conhecimentos ou, divulgar conhecimentos desse tipo, então eles tinham essa fachada, né, que eles diziam que estavam tentando transformar um metal no outro, mas na verdade eles estavam tentando, transformar o homem de chumbo em um homem de ouro. Essa é a alquimia medieval que teve como base a Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegisto. É uma curiosidade muito interessante aqui na Catedral de Siena, aqui na Itália, onde eu moro, eh, existe uma foto de Hermes Trismegisto ensinando a Moisés, ensinando, eh a ele então que seria contemporâneo, né, em algumas versões ele foi contemporâneo de Moisés, inclusive ensinou Moisés, isso está na no chão da catedral da Duomo de Siena, né, um um o que era para a época principalmente, algo muito, importante, né, ter Hermes Trismegisto dentro no chão, estampado na capital, na catedral de uma igreja católica. Bom, então o hermetismo tem como característica, o conhecimento muito reservado. Daí então vem o termo hermeticamente fechado. Quem já ouviu esse termo? Deixa aqui nos comentários. Hermeticamente fechado vem então desse, conhecimento que na época era muito reservado, certo? Era passado de mestre a discípulo. Não era um conhecimento amplamente divulgado. Daí, então, o hermeticamente fechado. Porque os, os mestres hermetistas tinham muita preocupação, se preocupavam muito com que ah, esses conhecimentos não se tornassem dogmas religiosos. É, que a partir do momento que um conhecimento se torna religião, se torna dogma, se torna credo, é, se torna mais difícil para que as pessoas, possam absorver esse conhecimento diretamente e aplicá-los na sua vida. Pois é, essa, eh, esse dogma, esse antropomorfismo, né, que é a adoração a uma personalidade em específico, que acaba se tornando quando um conhecimento se torna religião, certo? Então, o ideal seria, então, que esse conhecimento eh, fosse sintetizado, fosse absorvido, fosse, eh, aplicado sem os dogmas da religião, né, como já aconteceu na Índia, como aconteceu na Pérsia e em várias outras civilizações, um conhecimento puro, um conhecimento importante que acaba se perdendo em meio a dogmas, em meio à adoração de uma personalidade em específico, pois não é o adorar a personalidade de algum mestre, algum discípulo, algum messias, não é o adorar essa personalidade que vai fazer com que nós possamos aprender e evoluir enquanto sociedade, enquanto seres humanos, enquanto humanidade. É justamente saber do que essa pessoa está falando e tentar aplicar isso na nossa vida diariamente, certo? Não tem como não reconhecer a importância da religião, mas nós temos que ter muito cuidado para que, eh, não se perca a filosofia, o conhecimento, e se torne e fique só o lado teológico da coisa, porque depois de um tempo, depois de muito tempo de somente teologia, de somente adoração, as pessoas já nem sabem mais do que realmente, essa pessoa está falando, né. Muitas pessoas inclusive adoram a Jesus, mas não fazem exatamente o que Jesus está falando, ou têm uma interpretação
muito, bem diferente daquilo que Jesus realmente disse, né, é só um exemplo, Jesus, como vários outros, ou seja, muitas pessoas nem sabem necessariamente o que Jesus disse, como que eu vou aplicar isso para minha vida? Mas estão lá adorando a imagem de Jesus. Tenho certeza que qualquer, mestre, qualquer sábio que tenha passado pela terra não ia querer adoração, mas sim que as pessoas seguissem aquilo que ele fez, aquilo que ele, ensinou. Não, não é mesmo? Bom, então vamos para a primeira lei hermética, que para mim é a minha preferida, que é uma explicação do que seria o universo, do que seria esse universo manifestado que nós vivemos, que é o mentalismo.